Como agir durante o seu processo de restauração? Se você está vivendo um momento de distância, de bloqueio ou até silêncio da outra pessoa, ou terminou um relacionamento com quem você amava, esse vídeo aqui é para você, então fique nesse vídeo. Eu sei exatamente como é passar por um processo de término, porque eu mesma já passei por isso e eu quero te ensinar passo a passo do que você deve fazer durante o seu processo de restauração. O que você deve fazer, como você deve agir, para não atrapalhar o agir de Deus sobre a sua restauração. Eu também passei por um término. Eu tive 2 términos com a mesma pessoa. Nós ficamos 1 ano separados e na outra vez nós ficamos 1 mês separados. Eu já sabia e já entendi o processo. E quando foi na segunda vez, nós ficamos apenas 1 mês separados, porque eu já sabia tudo que eu deveria fazer durante esse processo de restauração. Porém, esses 2 términos, eles foram totalmente diferentes. O primeiro término foi um término muito doloroso para mim. Eu acabei implorando demais, eu acabei indo atrás demais, eu acabei fazendo coisas que no meu segundo término eu já não fiz. E foi quando eu entendi que eu precisava cuidar de mim, cuidar da minha mente e não ficar focando no problema, não ficar focando no cenário e realmente entregar para Deus e deixar Deus agir na minha situação e não ficar indo atrás dele, que foi quando a virada de chave começou nas nossas vidas e no nosso relacionamento também. E assim veio a nossa segunda restauração. E vamos pro vídeo. O que você não deve fazer durante o seu processo de restauração? A primeira coisa que você não deve fazer de forma alguma, porque vai atrapalhar, é não implorar e não correr atrás. Você fazendo isso, você afasta essa pessoa da sua vida. Então, talvez o que tenha acontecido no seu relacionamento, na parte do processo do término até o mesmo término, foi que você correu atrás, foi que você implorou, rebaixando demais. E isso fez com que essa pessoa te bloqueasse, afastasse de você, ou até mesmo ela não quer simplesmente falar com você de forma alguma. Por quê? Por conta desse comportamento que você teve. Então acabou que gerou um afastamento e ela acha que a qualquer momento você vai fazer isso de novo. E talvez é exatamente o que você queira fazer. Mas nesse vídeo eu espero que você aprenda tudo e aplique tudo que eu estou falando, porque é a forma certa de restaurar um relacionamento e de parar de se humilhar, parar de correr atrás, porque isso não funciona. A segunda coisa que você não deve fazer de forma alguma é stalkear nas redes sociais o tempo todo. Isso só vai ocasionar mais a sua ansiedade. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu ia lá ficar vendo o que ele estava fazendo, com quem que ele estava, o que ele estava postando, como é que ele estava, as coisas só pioravam. E não somente pioravam, como também eu piorava internamente. Então eu não sentia paz, eu não sentia que eu estava bem, eu não sentia que eu estava confiando, eu não sentia que eu estava melhorando. Toda vez que eu estava progredindo no meu processo, eu acabava regredindo. Por quê? Porque eu gerava essa ansiedade para mim mesma. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente tenta, a gente quer saber como a pessoa está, e mesmo assim, às vezes a gente tem aquele sentimento, será que ele tá bem? Será que ela tá bem? E vai lá ver as redes sociais e é exatamente aquilo que a gente não quer ver, a gente vê. Então, por isso que eu digo, evite ver as redes sociais, evite ficar vendo as redes sociais, porque as redes sociais, elas são um retrato daquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Normalmente as pessoas não postam aquilo que elas não querem que você veja. Pelo contrário, somente aquilo que elas querem que você veja. Então não fique pensando que, ai, fulano tá postando isso, fulano tá postando isso, então eles estão felizes, eles estão vivendo. Realmente, eles estão vivendo a vida deles porque eles têm uma vida além do relacionamento de vocês. Tem que estarem bem, assim como você deve estar bem. Mas no seu processo, não adianta você ficar indo atrás e ficar vendo as redes sociais, porque isso só vai alimentar a insegurança e a ansiedade. Não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente quer a sua restauração pessoal. Terceira dica do que você não deve fazer durante o seu processo de restauração é não viva em prol do outro. Muitas pessoas começam a namorar, quando casam, quando tem uma pessoa ali para chamar de sua, elas acabam esquecendo que tem uma vida própria. E talvez você tenha esquecido que você tem uma vida própria.
Talvez você tenha esquecido que você é uma pessoa, que você tem que ter sonhos, que você tem que ter ambição, que você tem que correr atrás das suas coisas também. Então, nesse momento, é um momento de você refletir sobre tudo aquilo que você quer. Você como indivíduo, você como pessoa, você como protagonista da sua própria vida. E o protagonista, ele nunca tá em prol dos outros. Óbvio, a gente tem que servir, a gente tem que respeitar, a gente tem que acolher, mas a gente não tem que viver a vida em prol das outras pessoas, viver a vida pelas outras pessoas. Não, pelo contrário, Deus não quer isso de você. Ele quer que você tenha, sim, uma vida próspera, uma vida que você seja o principal depois de Deus. Mas você tem que se amar, porque tem um versículo que diz sobre isso. Se ame, ame os outros assim como a si mesmo. Isso diz, você precisa estar bem, você precisa amar você primeiro para que você possa amar as outras pessoas. Porque como você vai amar os outros como a si mesmo se você não ama a si mesmo? Então acaba que você não ama os outros de forma adequada, porque você não se ama direito. A pessoa não viva em função daquilo que essa pessoa fez para sua vida. A sua vida não acabou, a sua vida está começando somente. Não é porque um término aconteceu, não é porque uma pessoa foi embora da sua vida que agora é o momento de você acabar com a sua vida, é o momento de você esquecer que você existe. Não, é nesse momento que você deve se relembrar de quem você é, porque nesse mundo você veio sozinho e você vai embora sozinho. Então é importante você viver a sua vida pra você e por você, não vivendo de forma que você não sirva as outras pessoas. Você tem que servir, você veio para esse mundo para servir, mas você precisa se amar, você precisa se respeitar, você precisa viver pra você. A quarta dica: não tente convencer com as palavras. Nesse momento, é extremamente importante você não tentar ir lá atrás dessa pessoa, falar: não, olha, eu vi o que eu errei, eu vi que eu estava errado nisso, eu vi que eu precisava mudar isso, então eu estou mudando, mas por favor, vamos voltar, por favor, eu quero uma nova chance, por favor, eu preciso de você. Não, nesse momento, por mais que você queira falar que você está mudando, por mais que você esteja mudando, esse é o momento de você não ir atrás, de você não tentar convencer com as suas próprias palavras, com aquilo que você tem, com aquilo que você deseja. Você não deve fazer isso, porque quem convence não é a palavra, é o espírito. E Deus, ele vai fazer essa função por você. Ele vai convencer essa pessoa, mesmo que ela não queira ser convencida, porque Deus, ele muda a opinião. Ele muda aquilo que precisa ser mudado em você e naquela pessoa. E Deus vai mostrar a verdade para essa pessoa. Então você não deve ir tentar convencer ela de alguma coisa que ela não queira nesse momento. Ah, mas Bia, eu mudei, eu quero mudar, eu estou mudando, por que eu não posso falar isso pra ela? Porque você vai estar tentando forçar ela a uma coisa que nesse momento ela não está disposta. E quando a pessoa não está disposta, não adianta você falar A, falar B, falar C. Ela não vai entender, ela não vai querer entender. Então não tente convencer com as suas palavras. É extremamente importante nesse momento o seu silêncio. O silêncio fala mais que 1000 palavras. Agora que você entendeu o que você não deve fazer durante o seu processo, agora vamos para o que você deve fazer durante o seu processo. A primeira dica, obviamente não podia ser outra dica a não ser a dica espiritual. Ore com sabedoria, ore com maturidade. Não ore apenas para Deus restaurar o seu relacionamento. Não ore apenas para Deus fazer essa pessoa mudar de ideia. Não ore apenas para Deus fazer o impossível dele acontecer e que seja da forma que você queira. Não. Ore com sabedoria, pedindo para Deus fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Ore para que Deus possa encontrar essa pessoa e fazer morada nela. Ore para que você seja cheio do Espírito Santo. Ore para que o seu relacionamento, quando for restaurado, seja cheio do Espírito Santo. Ore para que quando vocês forem se encontrar, seja de uma forma madura, seja de uma forma melhor, seja de uma forma que não haja as mesmas brigas, as mesmas contendas, que vocês sejam transformados, que você seja transformada, transformado nesse processo e que coisas maravilhosas aconteçam durante esse processo do término. Porque muitas vezes a gente está focado no problema, a gente está focado que Deus quer que nós queremos que Deus que faça a restauração.
Mas não é isso. Esse é o momento de você orar para você entender o que Deus está fazendo na sua vida, o porquê que Deus fez isso, o porquê que você está passando por esse processo, não de uma forma de questionar Deus, mas sim de entender a transformação que Ele está fazendo, porque se Deus permitiu algo ruim acontecer na sua vida, é porque Ele está fazendo um grande processo, uma grande transformação em você, principalmente na sua história. Segunda dica: se fortaleça emocionalmente. É extremamente importante isso, porque, como eu disse, no processo você vai decair, no processo você vai falhar, no processo você vai questionar. Mas quando você tá forte emocionalmente, você não somente está num processo ali de restauração, você não somente está buscando pela restauração, mas você está se fortalecendo emocionalmente, você está entendendo o porquê que você está triste, você está entendendo por que você está ansioso, você está entendendo o que aconteceu de errado no seu relacionamento, o porquê que você estava assim, o porquê que você era assim. Então, se fortalecer emocionalmente não é só em prol do seu relacionamento, mas é em prol da sua vida. E quando você tá forte emocionalmente, você entende coisas que você não entende nesse momento, que você tá fraco emocionalmente, que você tá depressivo, que você tá ansioso, que você acha que vai dar tudo errado. Quando você tá forte emocionalmente, você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando antes. E foi o que aconteceu comigo. Na minha dependência emocional, eu não entendia nada do que o meu namorado falava sobre eu passar um tempo sozinha, sobre a gente ter um tempo de solitude. Eu não entendia nada disso. Mas quando eu comecei a me fortalecer emocionalmente, eu entendi o que é restauração pessoal. Eu entendi o porquê que eu preciso ficar um momento sozinha. Por que eu preciso ter o meu momento de solitude? Por que é importante isso para um casal? O porquê que eu preciso estar bem para mim? Aceite a realidade atual. Não é sobre você aceitar que esse relacionamento acabou para sempre, mas é sobre você aceitar que o que aconteceu, aconteceu. Não tem como você voltar no passado, não tem como você mudar a sua realidade, não tem como você desfazer o que você fez ou o que aconteceu. Não tem como você mudar. Entenda isso. E a partir do momento que você aceita, você perdoa. E você não tenta forçar algo que não está sendo agora nesse momento recíproco. Então você não vai tentar ficar forçando uma pessoa a querer ficar com você nesse momento que ela não quer. Não quer dizer que não haja restauração, que vocês não vão voltar, mas é para você aceitar esse momento que você está vivendo, para você conseguir seguir em frente e você conseguir se restaurar para restaurar esse relacionamento. Se você tenta restaurar ou mudar ou fazer com que o passado volte, sua mente ela vive em negação. E a negação, ela não é boa. Ela não faz você seguir em frente, ela não faz você se restaurar, ela não faz você aprender. Sua mente entra em negação e ela entra em paralisia. Então, as coisas que têm que fluir, as coisas que têm que acontecer, elas não acontecem porque você vive tentando mudar o passado, sendo que o passado não pode ser mudado. Aceite o hoje para você hoje começar a mudar, para você hoje começar a ver aquilo que você precisa fazer para mudar a situação daqui para frente. Não no passado, não aquilo que você disse, não aquilo que você fez, o que essa pessoa disse e fez. O próximo passo: cuide do seu diálogo interno. Cuide das suas palavras. O que você tem dito para si mesmo? O que você tem feito para si mesmo? Você tem dito, ele não vai voltar, ela não vai voltar, as coisas não dão certo, essa pessoa nunca me procura, essa pessoa nunca está querendo voltar comigo, as coisas não vão melhorar, as coisas não vão dar certo, eu estou correndo atrás, nunca vou ser amada, amada dessa forma de novo. Palavras têm poder. Você vai atrair cada vez mais essas coisas para você mesmo. Em vez de usar essas palavras para ti amaldiçoar, comece a abençoar essas palavras. Comece a falar coisas positivas sobre o que você quer que aconteça. O que você pode mudar hoje? Você pode começar mudando essas palavras. Você pode começar a falar coisas positivas, como eu estou me cuidando, Deus está cuidando de tudo, Deus está fazendo o impossível na minha vida.
Eu e essa pessoa já estamos sendo restaurados, Deus me restaurou. Mesmo que você não esteja vivendo esses cenários, mesmo que você não esteja vivendo aquilo que você está profetizando, mas a partir da sua profetização você começa a viver coisas que você está profetizando sobre você. O mundo espiritual, ele se move a favor daquilo que você profetiza, daquilo que você fala sobre a sua casa, sobre você e sobre a sua vida. A próxima dica é: continue com seus cuidados. Emoções fortes desequilibram a sua neuroquímica. Você precisa de práticas que aumentem a sua neuroquímica. Precisa praticar atividades que liberem substâncias ligadas ao seu bem-estar, como por exemplo a dopamina. Mas não é para você fazer atividades como, por exemplo, rolar o feed do Instagram, como por exemplo você assistir uma pornografia que liberam a dopamina, mas não é a dopamina boa, é a dopamina ruim, que faz com que você tenha mais ansiedade, que você tenha tristeza, cumpridas durante um tempo. É você fazer desafios para você mesmo, é você fazer uma aula de dança, uma aula de violão, uma aula de música, algo que realmente você queira, na dor, liberar aquele comando para o seu cérebro: olha, eu estou mal, olha, eu estou passando por necessidades, olha, eu estou passando por coisas ruins, mas mesmo assim eu estou no controle. Eu estou no controle da minha própria vida. Eu ainda tenho uma vida, eu ainda tenho coisas boas para acontecerem, para fazerem na minha vida. E foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Mesmo quando eu estava no meu término do meu relacionamento da segunda vez, eu ia para academia todos os dias. Eu ia chorar na academia às vezes, mas mesmo assim eu liberava aquela dopamina boa no meu cérebro e para mim mesma dizendo: eu estou no controle mesmo eu estando mal. Porque a restauração pessoal, ela faz parte do processo da restauração do seu relacionamento. E vamos para outro tópico. Fortaleça o seu ciclo. Fortaleça a sua rede de apoio. Nesse momento é muito normal várias pessoas se isolarem, várias pessoas entrarem em uma caverna dentro do quarto e ficarem depressivas. E talvez você esteja desse jeito. Talvez você esteja tão depressivo, tão depressiva, que você não consegue socializar, você não consegue conversar com ninguém. E é nesse momento que é extremamente importante você ter uma rede de apoio, você ter alguém para te ajudar nesse processo, você ter pessoas que vão olhar para a sua situação e não vão julgar você, pessoas que realmente vão estar ali para você. E é nesse momento importante que você esteja numa comunidade, pessoas que te ajudem, mesmo que você não seja mais tão próximo da sua família, mesmo que você não seja tão próximo de amigos, você pode fazer novas amizades nesse processo novo que você está passando. Compartilhar o que você sente ajuda o seu cérebro a se organizar e a organizar os seus pensamentos e aliviar a sua ansiedade. Então é importante que você tenha pessoas na sua vida com quem você possa conversar, com quem você possa desabafar. É possível participar de um grupo de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que o seu, como por exemplo o grupo dos 14 dias de restauração, que é uma comunidade exclusiva dos meus 14 dias de restauração, que é pessoas que estão passando pelo mesmo processo que o seu, que estão passando pelas mesmas dificuldades que o seu, são pessoas que te apoiam, são pessoas que te acolhem, além, obviamente, de eu estar lá no grupo guiando todos os dias vocês nesse processo. E a última dica, mas não menos importante: dê propósito à sua espera. A espera sem um propósito, ela vira desespero. Mas a espera com propósito, ela vira crescimento. Pergunte-se nesse momento o que você pode aprender com isso. Quais feridas essa separação ocasionou em você? Quais feridas essa separação abriu em você? Pergunte quem você está se tornando nesse processo. Quem você quer se tornar depois desse processo. Não foque apenas em restaurar o seu relacionamento, mas em restaurar a si mesmo. Porque é extremamente importante, como eu disse, a restauração pessoal primeiro. Porque é uma consequência. Porque a restauração do seu relacionamento vai ser uma consequência da sua restauração. Esse processo, ele pode ser um processo muito doloroso, mas também ele pode ser a virada de chave
que você precisa para mudar a sua vida. E se você precisa de ajuda nesse processo de restauração, por esse tempo com sabedoria, leveza, clareza emocional, eu te convido para os 14 dias de restauração. É um propósito com orações, jejuns, apoios, suporte, conselhos, atividades para você praticar durante esse tempo. Você caminhar com fé, sabedoria e leveza durante esse processo para não errar mais. O link ele tá na descrição. Se você sente que isso tudo é para você, se você sente que você precisa dessa ajuda, vem com a gente. Você não está sozinho, isso tudo vai passar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de colocar em prática tudo aquilo que eu ensinei aqui nesse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de se inscrever e de me seguir nas redes sociais, que é Bia Soares, o SZ e underline. E é isso. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.